Seja muito bem-vinda à live da Carta da Semana, onde a gente conversa sobre os conselhos do tarô para a semana que está começando e como é que a gente pode usar esses conselhos na prática, na nossa jornada de conexão com a nossa intuição e com a nossa força feminina. Meu nome é Uira Iracema, esse aqui, ó, é o meu tarô. E se você está chegando por aqui agora, se você é nova aqui na minha página, aproveita para apertar aqui, ó, o sininho, assim você recebe notificação sempre que eu estiver ao vivo, assim que você não perde nada. E também aproveita para ir lá no YouTube, no meu canal Mulheres Incríveis, e se inscrever no canal, que aí você também recebe a notificação sempre que eu postar vídeo novo, e aí você fica sempre por dentro de todo o conteúdo que eu colocar. E vai ser um grande prazer ter você aqui na minha jornada, dividir a minha jornada com você. Bom, a carta dessa semana, a nossa carta dessa semana é o 7 de ouros. Vamos primeiro dar uma olhada nessa carta, né? Como a gente sempre faz. A gente descreve a carta, o que a gente encontra nela. Faz aí esse exercício e eu faço de cá. Eu gostaria muito de dar espaço para que você que está aí possa fazer por você, para você ter a sua própria interpretação, né, para você começar a criar a sua própria visão de cada uma das cartas, dessa carta especificamente hoje. Então eu vou deixar você olhar para ela um pouquinho e aí depois eu começo a fazer a minha descrição e depois a minha interpretação, tá bom? Então aproveita para olhar aí para essa carta, que é o 7 de ouros. Se você está assistindo esse vídeo ao vivo e você quiser que eu vá mais devagar para você poder anotar e fazer a sua parte da interpretação, me avisa aqui nos comentários. Se você está assistindo esse vídeo depois postado, então você pode dar uma pausazinha e aí depois continuar. Nessa carta a gente vê essa figura, né? Que parece que ele tá com uma enxada. É uma enxada? Uma enxada, uma pá, alguma coisa assim. E ele tá na frente de uma plantação, né? E você tem essas moedas aqui. Que essas 7 moedas são, com as estrelas, são o símbolo do naipe de ouros nesse baralho que é o do Rider-Waite-Smith. Então você vê ele tá observando essa plantação aqui. Parece que é a plantação dele, ou pelo menos na qual ele trabalha, né? Ele tá vendo, tá observando isso. O rostinho dele, ele parece um pouco cansado. Pelo menos é assim que eu vejo. Ele tem um pouco de cansaço na forma como ele olha para essa plantação. A gente tem uma vegetação atrás que a gente não consegue saber exatamente o que é, porque ela é meio acinzentada. E o resto da carta é esse céu azulado, né? Então aí você pensa aí o que para você chama mais atenção, quais são os elementos, quais são as cores, qual é o sentimento que essa carta te desperta, antes de eu começar a trazer uma interpretação mais geral, né? mais coletiva e mais tradicional. Bom, a carta do 7 de ouros, ela fala sobre trabalho, né? Como a gente está vendo aqui, ela fala sobre trabalho. Mas ela fala sobre trabalho com frutos a longo prazo. Então ela fala sobre esse plantar e esperar crescer, e observar e botar água, né? Regar e acompanhar o crescimento, inclusive de coisas que muitas vezes você não vê o progresso, né? Você vai depositando o seu trabalho e você vai acreditando que aquilo vai gerar frutos, que aquilo vai progredir, que aquilo vai crescer. E muitas vezes você não consegue ver como as raízes, né, de uma planta que estão dentro do solo, você só enxerga quando a plantinha germina. E você só enxerga a fortaleza dessa planta quando ela começa a ter um tronco, folhas, frutos. Mas você não enxerga o primeiro passo, que é essa raiz que germina, né? Essa raiz que cresce para dentro da terra.
Então, essa carta, ela fala sobre isso, ela fala sobre o trabalho duro, com resultados a médio e longo prazo. Então, ela fala sobre esse acreditar no seu trabalho, fala sobre essa fé que a gente tem que ter naquilo que a gente acredita que está fazendo certo, né? Então, a gente não tem como saber até que os resultados acontecem, né? Até que os resultados pipocam, a gente não tem realmente como pegar nesse sucesso, nesse progresso, nesse frutificar, né? Nesse desabrochar e tal. A gente só tem quando a gente tem que acreditar, a gente tem que depositar a nossa fé e o nosso trabalho duro, porque também não é simplesmente acreditar e deixar lá, deixar que acontece sozinho, não. Essa carta fala que não acontece sozinho. O progresso, ele vem, os resultados, eles vêm de um trabalho diligente, um trabalho duro, e nesse momento aqui, de um trabalho que precisa ser planejado. Isso a gente vai falar daqui a pouco. Então, fiquem até o final que a gente vai falar também sobre organização e planejamento do trabalho para que ele renda frutos. Então, essa carta, ela vem para falar na paciência que a gente precisa ter, atrelada junto, conjugada, né, com um trabalho bem feito, a gente colocar a energia necessária, a gente empregar e a gente dedicar. Acho que a palavra boa é essa. Não tinha pensado nisso até agora. Me veio na cabeça neste momento que a palavra para essa carta, uma palavra muito forte para essa carta é dedicação. Trabalho dedicado. No momento em que você se dedica, que você acredita no seu plano, na sua visão, no trabalho que você está fazendo, na sua competência de fazer aquilo acontecer, é um passo necessário para que aquilo aconteça, né? Porque muitas vezes você está trabalhando e você não está enxergando o quanto isso está crescendo, desenvolvendo, germinando. Então você tem que acreditar, a fé e a paciência, né? E disso, assim, desse acreditar, dessa confiança que você pode ter, que você deve ter no trabalho que você está desenvolvendo, vem a força para você ter paciência, né? Então, assim, calma. O progresso está em desenvolvimento. Às vezes eu não consigo ver, mas ele está em desenvolvimento. Eu sei disso, porque eu estou me dedicando a isso. Eu estou fazendo o melhor trabalho que eu posso fazer. Eu estou dando o melhor de mim. E isso vai germinar. Essa carta, ela fala para a gente não esperar resultados rápidos, mágicos, milagrosos, curto prazo. Porque isso pode gerar frustração. O trabalho sobre o qual essa carta ela fala sobre é o trabalho da formiguinha que vai criando a sua casinha, mas que é um construir numa estrutura sólida. Isso que é muito importante da gente perceber e da gente se gratificar, a gente reconhecer isso e celebrar isso. Que a gente está construindo a partir de uma estrutura sólida. E isso é um grande mérito. E a gente precisa reconhecer isso e a gente precisa se autoelogiar. Qual seria a outra palavra para isso? A gente precisa se dar o valor, se valorizar, né? Por isso. Por estar construindo e estar fazendo isso sem pressa e sem pausa. Sem pressa e sem pausa. Indo aos poucos, mas construindo uma estrutura sólida para que quando isso realmente cresça a ponto de você poder enxergar o seu progresso, você também tem a garantia de que isso é estável, isso é bem fundamentado. Logo, isso é duradouro. Então, é importante a gente reconhecer o benefício do trabalho a longo prazo feito a partir de bases sólidas, né? E a gente ser grata
inclusive pelos resultados a médio prazo, os resultados no meio do caminho. Então essa carta ela nos convida a um momento, uma pausa para uma reflexão, da gente olhar para aquilo que a gente tem feito, os esforços que a gente tem depositado, e a gente ser capaz de reconhecer os pequenos resultados do caminho, as pequenas gratificações que esse trabalho tem nos proporcionado. E essa carta, ela fala, sobretudo, como é uma carta do naipe de ouros, ela fala muito sobre matéria, né? Então ela fala muito sobre trabalho, sim. Por isso que eu fico falando, né? O trabalho, investimento a longo prazo e tal. Então, assim, ela fala muito sobre bens materiais, sabe? Então é a gente conseguir enxergar, mesmo que os resultados ainda não sejam finais, a gente conseguir enxergar o que a gente já vê de progresso dentro do que a gente está fazendo, e a gente celebrar isso, e a gente ser grata por isso. Então é uma carta que também fala de gratidão. Ela fala de dedicação e fala de gratidão. Gratidão a quem? Ser grata a quem, né? A gente ser grata ao universo, que nos proporciona as ferramentas necessárias, que nos abre os caminhos necessários para que a gente desenvolva aquilo que é importante para a gente, aquilo para o que a gente se dedica. E a gente ser grata a gente mesma, pela força, pela tenacidade, pelo comprometimento, pela dedicação. Então, é uma carta de gratidão para fora e para dentro. Dedicação e gratidão são tônicas da carta do 7 de ouros. Vou mostrar ela de novo para a gente lembrar. Então, essa carta, ela fala desse momento de pausa que a gente olha para a gente analisar mesmo, assim, o que eu já envolvi de esforço dos meus recursos, né? Tempo, energia, dinheiro, envolvimento emocional, mental, o que eu já depositei nesse projeto? E quais são os frutos que eu já posso colher? Quais são as perspectivas de crescimento disso, né? E de uma forma bem realista, a gente colocar, assim como esse moço aqui, né? Assim como ele tá aqui, a gente colocar os pés no chão para perceber o que de forma realista esse nosso plano, projeto, meta pode nos render. E então a gente ser capaz de escolher, priorizar quais são as tarefas, quais são os passos, né, o passo a passo, os passos do caminho que a gente precisa fazer com vista para esse objetivo maior, que é esse objetivo a longo prazo, né, que é para onde a gente ruma, né, a gente cria essa ideia, esse lugar onde a gente quer chegar. E a gente vai criar os passos para isso. E a gente vai resolver qual o recurso que a gente vai utilizar colocar esse plano em prática, né? Então, essa carta pede para que a gente realisticamente a gente crie esse planejamento, ou a gente ajuste esse planejamento, a gente veja, a gente analise esse planejamento de um ponto de vista realista, assim. O que dos meus planos condizem realmente com a minha realidade, o que eu sou realmente capaz de ter, né, de esperar dessa plantação que eu estou fazendo, o que condiz com o mundo real e o que não é simplesmente uma fantasia, né? E a gente, nesse momento, de acordo com essa carta, é um momento que a gente já consegue analisar isso, não só a partir da nossa imaginação, a gente já consegue analisar isso de uma perspectiva prática. É uma carta número 7. A gente pensar que os naipes, eles são de Ás a 10. Uma carta, e é uma jornada, né? Então, uma carta de número 7, ela já fala de um momento bem adiantado na jornada, onde você ainda não completou a jornada. Você ainda não chegou no número 10, que é o momento de completude. Mas você está muito próximo, você já passou do meio do caminho. Então, talvez você não veja o progresso, talvez você não veja os resultados, mas eles estão acontecendo. E aí analisar se os resultados que já existem, se eles condizem com a energia, com o tempo,
com o esforço que você tem colocado nesse projeto. E se você acha que não, se você acha que o que você tem colocado nesse projeto não está te dando retorno, é um momento para você avaliar se você quer continuar ou se você quer parar e mudar de rumo. Ou mudar de rumo dentro desse projeto ou mudar de projeto, né? Se você quer continuar ou se você quer recomeçar. Essa escolha é também uma das tônicas das cartas de número 7. Todas as cartas de número 7, elas vão de alguma forma envolver um momento de escolha, um ponto de escolha. Aí a gente chega a isso. Eu vou fazer um vídeo para falar sobre as cartas de número 7. A gente chega nisso ainda essa semana. Mas assim, a gente conseguir analisar de forma realista se o que a gente investe é proporcional ao que a gente pode esperar de resultados. Se a gente ainda não, se esses resultados ainda não estão na nossa mão, a gente saber que se realisticamente a gente consegue enxergar que isso é possível e a gente está colocando toda a dedicação e fazendo o melhor trabalho que a gente pode fazer, então a gente precisa ter a paciência para esperar isso acontecer. Porque muitas vezes o processo lento, ele causa na gente essa frustração de dizer, mas eu faço tanto, eu me dedico tanto e eu não consigo ver nada. Eu não consigo ver nada. Mas eu consigo sentir. Eu sinto que eu estou no caminho certo. Eu sinto que eu estou me dedicando a uma coisa que realmente pode acontecer. Eu sinto que eu estou dando o tanto quanto eu posso receber em retorno, ou tanto quanto eu gostaria de receber em retorno, né? Porque assim, como essa carta, ela sugere pra gente esse momento de reflexão, de análise, né? De olhar para os frutos já colhidos e fazer essa ponderação entre o trabalho investido e o resultado obtido, né? E a partir disso, você resolver qual é o próximo passo. Que é como eu colocaria aqui assim como um momento de ação da carta, né? Que a gente é sempre legal. Pelo menos na minha abordagem do tarô, eu sempre gosto de trazer todas essas ideias, né? Todas essas coisas que as cartas sugerem pra gente e alimentam na nossa imaginação, que despertam no nosso subconsciente, a gente traz para o consciente, etc. Mas a gente sair desse ramo das sensações e da imaginação, a gente transformar isso numa possibilidade de ação, né? E então a gente trazer para esse momento essa possibilidade de ação que é escolher entre continuar acreditando no plano, acreditando na visão, acreditando no seu objetivo maior e nas metas intermediárias que você está traçando para chegar lá. Continuar. Ou, por outro lado, desistir e recomeçar. Recomeçar ou dentro do mesmo plano com uma nova estratégia, ou botar esse plano de lado e começar do zero, começar um projeto novo. Sabendo que, assim, não existe nada de errado em desistir. Desistir é uma das possibilidades de ação. Desistir, se desistir é o resultado de uma análise realista, né? Pés no chão. Uma análise realista do que eu posso... O que está acontecendo, o que eu posso esperar do que está acontecendo, como é que isso soa para mim. Porque o que acontece? Esse moço aqui, se a gente olhar para a carinha dele, né, como a gente já falou, ele parece um pouco cansado, né? Ele parece um pouco exausto, eu diria, um pouco mais do que cansado. Assim, até fisicamente, né, a linguagem corporal dele, esses ombros muito para cima, né, esses ombros suspensos. Então, assim, ele parece muito cansado, ele parece muito exausto. E isso é uma das coisas que a dedicação, quando ela é feita sem planejamento, pode nos causar. A dedicação que ela é feita sem esse equilíbrio, né? Sem uma análise desse equilíbrio
entre o investimento e os resultados, e quanto você decide colocar de você para realizar esse objetivo em relação, né, ao que você pode esperar de retorno. Então, quando a gente simplesmente se dedica sem um plano, a gente pode cair na exaustão, no excesso, no cansaço, na impaciência, na falta na falta de perspectiva, no desânimo. E isso é um risco que essa carta ela chega aqui para botar uma luzinha vermelha assim na gente, para dizer pra gente que só dedicação não é o suficiente. Que a dedicação ela tem que vir junto com um planejamento, com uma estratégia, com uma estrutura por trás que nos ajude a sim fazer o melhor, dar o melhor, sempre colocar o melhor de si no seu projeto, né, para atingir o seu objetivo maior, mas com um plano coerente, um plano estruturado e um plano que diz, que condiz, que está alinhado com você. Então, assim, não é uma estrutura pronta. Eu vou dedicar esse tempo dessa forma, com esse envolvimento emocional, mental, blá. Não existe uma estrutura pronta, porque a ideia é exatamente que para cada uma de nós, em cada momento da vida, e para cada plano, né, para cada execução, para cada objetivo, a gente tem que ser capaz de equilibrar isso, calibrar, equilibrar e calibrar o quanto a gente se doa, né? Porque se doar desmedidamente pode levar a gente ao copo completamente vazio, como a gente já falou anteriormente, né? A gente já falou antes sobre isso, o copo totalmente vazio, que é você não ter mais nada para dar. E no momento em que você se esvazia completamente, você não tem mais nada para dar, você não pode esperar que você continue um trabalho dedicado, que você continue regando essa planta, que você continue nesse labor da plantação, se você não tem mais energia. Então não vale a pena. Não vale a pena para você, não vale a pena para o seu plano, que você se gaste toda de uma vez, né? Então a gente tem que criar uma organização, criar um planejamento de dedicação, né? Para que isso esteja condizente com aquilo que você tem para dar e com aquilo que você pode receber. Para que você não se frustre no caminho esperando mais do que o que esse projeto objetivo pode te dar em retorno. Isso não necessariamente porque falhou, né? Porque o meu plano não deu certo porque ele me dá menos do que o que eu esperava, porque ele me dá... Não, porque às vezes a gente espera demais. Às vezes a gente sonha muito mais alto, muito maior do que a realidade da aplicação daquele sonho pode nos proporcionar. É por isso que essa carta vem e diz para você assim, olha, para um pouquinho, tá bom. Você tá trabalhando super duro e tá incrível. Você tá realmente progredindo. Muito em breve você vai poder ver o resultado do seu trabalho. Mas espera aí, para um pouco. Dá uma distanciada. Sai um pouco de dentro do cotidiano do trabalho. Sai um pouco, assim, do cotidiano que deixa a gente, muitas vezes, presa na nossa visão. Então, sai um pouco desse cotidiano, distancia, olha de fora. Olha aí, o que você está vendo? Como é essa bigger picture? Como é que é essa visão geral, né? Essa visão mais abrangente. Que você olha e você consegue ver como se fosse uma outra pessoa mesmo, né? Como se você tivesse analisando, enxergando, observando o trabalho de uma outra pessoa, né? É um exercício que a gente precisa fazer. Porque quando a gente está tão envolvida, e aquilo está falando inclusive sobre um sonho, né? Porque quando a gente fala sobre um investimento a longo prazo, o que a gente está falando de um sonho que a gente está correndo atrás. Então muitas vezes a gente fica tão envolvida emocionalmente que é difícil da gente ser objetiva, é difícil da gente estar fazendo os planos e a realização, os passos de realização deles,
de uma forma estratégica, né? E essa carta vem aqui para dizer pra gente assim, né? Essa carta vem aqui para dizer, olha de fora, faz escolhas, escolhe quais são os passos. Você tá fazendo, tudo que tem na sua lista é necessário para chegar lá? Porque o uso da sua energia é muito importante. Então, como é que você faz o melhor uso, né, de você? Como é que você faz o melhor uso dos seus recursos? Então, a gente analisar isso, traçar esse plano, tirar o que não precisa, deixar o que é necessário e o que é possível também, os passos possíveis, a necessidade possível que você pode suprir, né? E aí você volta para o seu cotidiano do trabalho duro. A gente não ter medo de mudar de planos. Ou de mudar dentro do plano, ou de mudar para um outro plano. Porque faz parte. A vida é feita de mudanças. A vida é feita de adaptações. A vida é feita de recriações. A vida é feita do nosso aprendizado. A gente aprende e faz melhor, aprende e faz melhor. Então, nesse aprender e fazer melhor, você pode ter aprendido que o seu plano não era exatamente o que você queria ou não é exatamente possível nesse momento ou dessa forma. E aí você pode mudar a sua execução ou você pode mudar para um outro plano que você ache que está mais em alinhamento com você. Porque, no final das contas, é você que vai trabalhar duro. É você quem está trabalhando duro. E é você que sabe, melhor do que qualquer outra pessoa, qual a energia que você pode dedicar, qual a dedicação, o quanto você pode colocar nisso, de forma saudável, mantendo a sua saúde. Porque essa carta, ela vem para dizer que muitas vezes a gente está tão preocupada com o resultado daquilo que a gente está fazendo, a gente está tão preocupada com o plantar, a gente está tão preocupada com o trabalho, que é um trabalho duro, que a gente se esquece da gente. E a gente é a parte mais importante disso tudo. A gente é que faz acontecer e a gente é que vai colher os frutos, a gente é que vai aproveitar os frutos depois. Então, se você estiver exausta, estressada, cansada, frustrada, de uma forma que você não consegue nem enxergar aquilo que são os frutos do seu trabalho, como é que você vai aproveitar isso depois, né? Então, sem pressa, sem pausa. E uma pergunta bacana, que é a última coisa que eu vou falar aqui hoje. Uma pergunta bacana pra gente se fazer quando a gente vê essa carta, que é uma pergunta bacana pra gente se fazer essa semana, é: o que eu posso fazer enquanto as sementes germinam? O que eu posso fazer do ponto de vista do trabalho, assim, o que eu posso fazer praticamente para germinar, mas também quais são as outras coisas que eu posso fazer que podem me dar prazer, que podem me dar retorno, que podem me dar reconhecimento, que podem me dar satisfação, enquanto essas sementes que eu estou plantando a longo prazo, enquanto elas germinam. Então, imaginar esses outros pequenos planos, né, que também estão acontecendo ao mesmo tempo na sua vida. Porque se a gente... Você, por exemplo, você vai receber uma ligação. Uma ligação muito importante, muito importante. E você sabe que você vai receber uma ligação em algum momento do dia. E você passa o seu dia inteiro só para receber essa ligação. Você não faz mais nada. Você senta no sofá e espera o telefone tocar. O dia tem 24 horas. Vamos dizer que você acorda às 8 e pode receber essa ligação até o final de um dia de trabalho, até às 5 da tarde. Das 8 às 5 são 9 horas. Você passa 9 horas, ou o tempo que for para esperar, sentada no sofá, esperando o telefone tocar. Essas 9 horas vão parecer 90. Porque quanto mais a gente tem um pensamento só na cabeça, quanto mais a gente só tem uma tônica, uma nota tocando, maior é a nossa atenção, né? O nosso cérebro, ele fica todo voltado para isso. E aí o tempo elastece, e aí parece que nunca acontece. Como é que a gente fala? Quando chega num dia de trabalho, né? Final do dia de trabalho, a gente diga, dá 6, mas não dá 5, né? Dá 6 horas, mas não dá 5. Se 5 horas é só hora de sair do trabalho. Então, assim, quando você tá naquele pensamento que você só tá pensando no dia acabar, você só tá pensando no telefone tocar,
a hora vai esticar. E aqui é a mesma coisa. Se você só tá pensando na hora que o resultado do seu trabalho vai acontecer, o tempo vai passar devagar. Então, como é que você pode até se distrair, talvez seja essa palavra também. Como é que você pode se distrair sem perder o foco? Você continua trabalhando duro, longo prazo, resultados a longo prazo, dedicação, mas você também tem uma vida acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, como é que você pode dividir um pouco sua atenção para que ela não esteja simplesmente focada nisso, porque senão realmente o tempo acaba passando mais devagar. Então, pense em outras coisas que podem te ajudar a dividir a sua atenção, a te distrair um pouco, sem fazer você perder o foco. Como é que faz isso? É um equilíbrio, né? É uma matemática que você vai ter que descobrir. E aí me conta assim, conta aqui pra mim nos comentários depois, como é que você faz esse balanço entre você se focar no trabalho que você tem que fazer, se focar, se dedicar e ao mesmo tempo você não ficar louca querendo simplesmente aquilo e pensando simplesmente naquilo, mas você também se distrair, você se dá um tempo, você se dá um respiro de terem outras coisas, de ter outras coisas acontecendo na sua vida, né? Você ter outras tônicas na vida que não seja simplesmente aquela, que não seja uma obsessão, que o resultado desse seu trabalho, que um resultado final, né? Que essa realização final não se transforme numa obsessão para você. A gente falou sobre o 7 de ouros, que é uma carta que fala pra gente sobre trabalho duro com resultados a longo prazo, fala pra gente celebrar as pequenas realizações do caminho, fala sobre gratidão, a gente ser grata pelo que a gente conseguiu até esse momento e acreditar que os frutos estão por vir e que as raízes que a gente não consegue ver, não é só porque a gente não consegue enxergar as raízes que elas não existem. Elas existem, aí a gente precisa acreditar. A gente precisa acreditar na nossa visão, na nossa competência, na nossa capacidade de fazer essa árvore crescer, de fazer esses frutos germinarem. Então, se a gente coloca a nossa dedicação, o nosso trabalho duro, o melhor de nós para alcançar os nossos objetivos a médio e longo prazo, que é sobre esse tipo de trabalho, esse tipo de objetivos, de metas que essa carta fala, ela não fala sobre resultados imediatos. Então, assim, a gente pensar nessa semana quais são os nossos projetos que nos quais a gente está trabalhando a médio e longo prazo, quais são os nossos projetos de vida, os nossos projetos de futuro, nos quais a gente está trabalhando nesse momento, e a gente analisar eles com carinho, assim. Analisar mentalmente, mas também analisar com carinho. Analisar assim, aonde eu estou, aonde eu posso ir com isso, né? Eu estou onde eu gostaria de estar, o esforço que eu dedico é proporcional ao que eu recebo em troca, como eu posso equalizar isso, né, da melhor forma? Coloco mais energia, coloco um pouco menos de energia, me guardo, me cuido. Como é que eu cuido da minha saúde? Como é que eu cuido de mim dentro de tudo isso? Eu tenho planos, mas eu preciso estar viva para gozar dos frutos dos meus planos no futuro, né? Então eu preciso estar viva, saudável, e ter energia no futuro também para gozar do resultado dos meus planos. Então, como é que eu faço isso? Isso tudo demanda organização, demanda um planejamento dos passos que você precisa para chegar no seu objetivo final e também uma organização da energia que você coloca, dos recursos, que é energia, tempo, envolvimento mental, envolvimento emocional, né? Financeiro, né? O quanto que você coloca nesse crescer, né? Nesse desenvolvimento do seu projeto, que seja proporcional ao que você pode receber em troca, para que isso não lhe cause frustração. E a gente imaginar, a gente pensar, o que a gente pode, nesse caminho, como é que a gente pode trabalhar em outros objetivos, e objetivos a curto prazo, objetivos a médio prazo, objetivos diferentes, planos diferentes, que eu vou trabalhando ao mesmo tempo para que esse objetivo maior não se transforme numa obsessão que acaba tirando a minha energia e que acaba comprometendo o meu bem-estar, a minha saúde. E não ter medo de mudar de planos, se esse for o caso. Se você achar
que o que você planejou, nesse momento você consegue analisar, fazer essa análise com distanciamento, analisar e descobrir que não é o que você imaginava, que não vai chegar onde você gostaria, ou que você não é mais aquela pessoa que era quando você fez esse plano e que agora não faz mais sentido, não ter medo de mudar de planos ou de mudar dentro do plano. Bom, eu espero que você tenha um dia lindo, uma semana maravilhosa e a gente se vê ainda essa semana no próximo vídeo e vai ter muito mais material aí sobre a carta da semana para vocês poderem aproveitar. Me conta o que vocês estão achando do conteúdo que eu estou colocando aqui no canal. Me manda também sugestão, se você tiver sugestão de temas, de perguntas para o tarô. Se você tiver sugestões, me manda ou nos comentários aqui ou me manda lá no direct, que vai ser sempre um prazer conversar com você. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!